Olá pessoal, esse vídeo é um vídeo feito baseado numa análise ou chave de pesquisa, eu não sei como fala, que um irmão compartilhou comigo. Eu achei interessante e pensei em fazer um vídeo para vocês darem uma analisada. Então ele escreveu todo o texto e eu fiz o vídeo baseado no texto dele e também usando os gráficos que ele mesmo fez. Então tá aí para vocês analisarem. Um abraço. Cumprimento profético Apocalipse 12. Usando uma sistemática para analisar cumprimento profético de Apocalipse 12, somando com as profecias de Daniel 12 e Mateus 24. Usando uma chave de pesquisa como exemplo. Quando queremos falar sobre o batismo, pegamos o capítulo 3 de Mateus e vemos Jesus indo até João Batista a ser batizado por ele, e João assim o diz: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Depois, em João 3, também vemos Jesus em uma conversa com Nicodemos, e Jesus então lhe diz: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Vemos então que em Mateus 3 e João 3 se trata do mesmo assunto fundamental, o batismo. João 3, Jesus explicando de uma forma simbólica, e em Mateus 3, o próprio Jesus fazendo na prática o batismo. E então, somando 3 mais 3, chegamos ao número 6. Eu então me indaguei: e se eu achar um outro livro que no capítulo 6 fale do mesmo assunto? De repente, me deparo com Romanos 6, e então Paulo dizendo: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Paulo então detalha o que é ter uma nova vida com Cristo através do batismo. Incrível! Então, conhecendo escatologia, pensei: e se eu usar esse mesmo critério para estudar esta profecia do Apocalipse 12? Que, de acordo com Scott Clark, está prestes a se cumprir no dia 23 de setembro. Como sou designer gráfico, comecei a fazer os desenhos para a comparação entre os livros e para entender melhor as profecias. Uma coisa é lermos, outra coisa é vermos a cena diante da gente. Então, vi que Apocalipse 12 e Daniel 12 estavam se referindo sobre o mesmo momento profético. Vejam só, Apocalipse 12, 1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, o homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu.
Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por 3 anos e meio, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Compare os textos e os personagens. Apocalipse 12. E deu à luz um filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por 3 anos e meio, fora da vista da serpente. Livro de Daniel, capítulo 12. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: Quando será o fim destas maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso vai acontecer daqui a 3 anos e meio, quando acabar a perseguição do povo de Deus. Todas estas coisas serão cumpridas. Livro de Mateus, capítulo 24.
Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma à outra extremidade dos céus. Podemos chegar então à conclusão de que os livros de Apocalipse 12, Daniel 12 e Mateus 24 estão se referindo ao mesmo momento profético. E se esta profecia de Apocalipse 12, com a teoria de Scott Clark, for realmente se cumprir neste dia 23 de setembro de 2017, então de fato teria que acontecer uma sequência de eventos como arrebatamento da igreja, início da grande tribulação com a perseguição de Israel pelos povos árabes, muçulmanos e islâmicos descendentes de Ismael, Terceira Guerra Mundial. Uma tribulação como nunca houve e jamais haverá. Não sei se tudo isso se dará início nesta data de 23 de setembro de 2017, mas uma coisa é certa: Deus está falando conosco através destes sinais, portanto, devemos estar preparados e alertas, pois, afinal, não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos e sentimos que está muito perto.